Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel e vocês estão no canal Pregando Evangelho. E as eleições de 2022 trouxeram muitos traumas no Brasil, na família, na sociedade em geral. Porém, meus queridos irmãos, eu concordo com muitos pastores que uma das instituições que mais vão sofrer com as eleições é a Igreja de Cristo. E caso vocês não concordem comigo, eu recomendaria que vocês assistissem o vídeo do pastor Augusto Nicodemos comentando a respeito disso, que vai aparecer aqui em cima nos cards. E a igreja, em sua grande maioria, militou por partidos políticos e fez dessa militância como se fosse uma defesa do evangelho. E muitas pessoas estão decepcionadas com a instituição da igreja. Eu li inúmeros comentários que as pessoas não querem congregar na igreja devido aos escândalos políticos da mesma. E agora os pastores progressistas vão se aproveitar da fragilidade das pessoas para fisgá-las para suas intenções malignas. Vamos assistir o vídeo que eu separei para vocês, meus irmãos, de um pastor progressista que apoiou o Lula, fez campanha para ele, que já está trabalhando em prol do reino de Satanás. Vamos assistir o vídeo. Políticas públicas. E o que isso vai dar para o presidente Lula e para o governo da esquerda? E para nós todos? Nós não seremos mais reféns de Malafaia e de Macedo. Porque nós vamos ter metade das igrejas evangélicas do Brasil alcançadas por políticas públicas e, através disso, também fazer com que elas conheçam também uma palavra de libertação da mentira do fascismo. Como? Criando escolas progressistas de pastores em todo o Brasil. Não tem as escolas que eles fazem, levam os pastores lá, São Paulo, Campinas, Curitiba, enfim, Rio de Janeiro. Fazemos núcleos das cidades, começa com cidades, depois vai para as regiões, vai para os estados. Primeira escola de teologia e tal. Às vezes evitar de usar o nome progressista, traz a primeiro os pastores, para depois você falar a mensagem que precisa se falar, porque qualquer frase assusta. E para muitos que me chamaram de esquerdista, quando eu critiquei a idolatria das igrejas em prol do governo Bolsonaro, ao ponto de muitas denominações no Brasil profanarem o culto que deveria ser prestado para Deus, dizendo mito, mito, eu fico analisando que as pessoas não sabem julgar as pessoas segundo a reta justiça, pois é isso que as escrituras ensinam. E eu mesmo não tenho problema com julgamentos, pois eu sou um homem falível, eu estou passível a erros. Porém, meus irmãos, julgar uma pessoa desonestamente é pecado também, cuidado. E eu faço um desafio para todos vocês que me chamaram de esquerdista. Entre no meu canal, analise os mais de 400 vídeos. Tenho vídeos contra práticas LGBT, vídeos contra o aborto, vídeos criticando o uso de drogas, vídeo contra pastores progressistas. Então, se eu for esquerdista, acho que eu não estou fazendo o meu trabalho corretamente, na verdade. E sabe como eu resumo essas pessoas que me chamaram de esquerdista aqui no canal? Ignorantes e idólatras. Pessoas que não têm argumentos e sentem ofendidas quando atacamos as figuras que elas idolatram tanto. E tendo dito isso, como nós podemos abordar essa questão desse pastor lulista e ele pretende se infiltrar nas igrejas e escolas com pautas progressistas? Meus queridos irmãos, isso não é novidade nenhuma. O maior campo de ataque de Satanás sempre foi se infiltrar dentro das igrejas. Ou seja, é mais fácil atacar o inimigo por dentro do que de fora, não é verdade? Já na época dos apóstolos, encontramos relatos de falsos mestres que se infiltraram nas igrejas com um evangelho diferente. Vamos ler o texto bíblico. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anunciem um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas, que é o Evangelho, diferentes daquele que vocês creram. E os falsos mestres há mais de 2000 anos atrás já estavam anunciando algo inédito no primeiro século da igreja. E Paulo compara o perigo espiritual de falsos mestres com a serpente que é Satanás, que enganou Eva. E os falsos mestres estavam apresentando outro Jesus
para a igreja de Corinto, uma igreja que recebeu uma doutrina, meus irmãos, dos apóstolos, que foi pastoreada pelo apóstolo Paulo, e essa igreja estava aceitando outro evangelho. Olha o perigo, veja no texto bíblico atentamente o que Paulo diz para a igreja. A igreja de Corinto estava tolerando, ou em outras traduções bíblicas, aceitando de boa vontade esses falsos mestres sem nenhum tipo de discernimento bíblico. E esse tipo de conduta da igreja de Corinto não se assemelha muito das igrejas dos nossos dias, igrejas que aceitam de boa vontade outro evangelho que falsos mestres trazem para elas. E assim como Satanás enganou Eva, meus irmãos, seus emissários estavam tentando enganar os crentes da igreja de Corinto com outro evangelho. E o evangelho progressista é outro evangelho que nunca foi pregado entre 2000 anos da história da igreja. Um evangelho que está mais preocupado com problemas sociais, desigualdades sociais, milita em favor da agenda militante LGBT. E esse nunca foi o chamado da igreja. O papel da igreja é pregar o evangelho para que os homens se arrependam e se reconciliem com Deus. O problema do homem não está na sociedade, mas sim no seu próprio coração. E o problema do homem é ele mesmo, pois ele está em inimizade contra Deus. E os falsos mestres, segundo as Escrituras, se disfarçam de ministros da justiça. E nesse texto que apareceu aqui, de 2 Coríntios, Paulo chama esses ministros de servos de Satanás. Eles parecem homens e mulheres de Deus que falam do amor, do respeito e defesa de todos, dizendo até coisas bíblicas. Porém, meus irmãos, essa é a estratégia de Satanás. São lobos vestidos em peles de ovelhas. E o nosso Senhor Jesus alertou acerca de tais homens. Os falsos mestres, desde os primórdios da igreja, ensinam doutrinas diferentes do que os apóstolos receberam do nosso Senhor. E por isso nós encontramos inúmeros textos nas Escrituras e incentivamos que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro por ventos de doutrinas. As Escrituras descrevem que vigiemos em todo o tempo. E encontramos recomendação para não dar crédito a todo espírito, mas devemos julgar os espíritos para ver se eles procedem de Deus, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E esses homens estão aproveitando esse cenário que a igreja está devastada por causa da militância política. E eles vão fazer de tudo para arrebatar as pessoas incautas para seus rebanhos. Mas eles são ministros de Satanás e o único intuito deles é destruir as almas das pessoas. E os apóstatas têm uma característica em comum. Eles transformam a graça em licenciosidade, ou seja, meus irmãos, eles aprovam práticas pecaminosas como o homossexualismo e dizem que podemos ser cristãos e permanecer no pecado. Isso é demoníaco. E esse tipo de discurso ou outro evangelho está seduzindo muitas pessoas no Brasil. E é o dever da Igreja de Cristo, dos verdadeiros cristãos, levantarem a bandeira do evangelho nesse momento. E existe uma guerra espiritual e ela não está sendo travada nas urnas, como muitos acreditavam. Essa guerra espiritual está sendo travada aqui, na mente das pessoas, através de estratégias de Satanás. E vocês querem saber uma verdade, meus amados? A Igreja de Cristo vai ter que se ajoelhar muito, orar muito, para que Deus abra as portas do Evangelho depois dessas eleições de 2022. E meus queridos irmãos em Cristo, enquanto o fim se aproxima, a tendência é só piorar. E nós devemos aceitar as palavras de Judas, irmão do Senhor Jesus, para batalharmos pela verdade. Vamos ler o texto bíblico. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E esse foi mais um vídeo no canal. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Isso ajuda no crescimento do canal. Indique esse vídeo para mais pessoas. Deixe a sua opinião a respeito desse pastor progressista. E se vocês quiserem também se aprofundar nesse assunto, novamente, meus irmãos, vou indicar esse livro aqui, do Outro Evangelho, publicado pela editora Fiel, meus irmãos, de Alisa Childers.
E essa autora, meus queridos irmãos, ela vai tratar do evangelho progressista, de como essa mulher cristã, ela foi fisgada por um falso pastor que se apresentou para ela com um discurso bonitinho desses pastores. E esse livro é maravilhoso, eu indico para vocês. E meus queridos irmãos, se você é novo no canal, se inscreva, ative uma opção que fica aqui embaixo, assim ó, receber todas as notificações para vocês serem notificados quando eu postar novos vídeos no canal. E caso vocês queiram também contribuir com esse trabalho que eu realizo no YouTube, que Deus toque no seu coração, eu ficaria muito grato. E meus queridos irmãos, que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus e ressaltando, vamos batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.